Boa tarde a todos, minhas irmãs, meus irmãos. É com satisfação, com alegria que nesta tarde de sábado, tarde e noite, né? Tem gente que fala 6 horas da tarde, tem gente que fala 6 horas da noite, né? Nessa tarde e noite, aqui nos encontramos e trazendo hoje um tema que tem um teor bastante delicado, mas importante de ser refletido a respeito dele, que é a questão do melindre. E quando se fala de melindre, se fala de suscetibilidades. E quem é suscetível é aquele que se acha incomodado por alguma situação, em geral, uma atitude, uma palavra do outro. Então, melindrosos, nesse estágio atual da humanidade, creio que somos todos nós. E falar sobre melindre é falar sobre o autoconhecimento, falar sobre como nós conseguimos entender o que nos melindra e como fazemos para menos nos melindrarmos. Bom, para começar essa conversa, eu gosto sempre de buscar a origem das coisas. E a palavra melindre, ela é, na verdade, pela língua portuguesa, ela diz respeito a algumas coisas. Então, o primeiro deles é aquele que eu falei agora, é a suscetibilidade. A gente se ofender com alguma coisa. A outra coisa, quando a gente fala, é uma situação melindrosa, é uma situação delicada, que requer total sutileza para a gente lidar com ela. É outro significado de melindre. Ou escrúpulo, uma pessoa com escrúpulo. A gente pode usar o termo, uma pessoa com melindre. E da parte da botânica, nós temos também um arbusto que chama-se melindre, o outro nome dele é papagaio, e que é essa florzinha que nós vemos aqui nesse canto. E por fim, temos também um bolinho feito que tem na sua base o mel, que também é chamado de melindre. Isso aí é tradição que vem lá de Portugal, melindre. Então, como vocês veem, melindre tem aquele lado ácido, mas também tem o lado doce, né? Que é o doce de melindre, né? Mas trazendo isso só para a gente conseguir entender que muitas vezes a pessoa não compreende bem a palavra. Então, buscando na origem é sempre bom. Mas o que nós estamos falando aqui, na verdade, é sobre outro tipo sobre este tipo de melindre, que é o melindre que se diz respeito à suscetibilidade, a pessoa se ofender com alguma situação externa que lhe acomete. E o melindre não é uma coisa que a gente determina, tem um lugar específico para ele ocorrer. O melindre ocorre dentro do ser humano que convive com o ser humano. Então a gente encontra melindre dentro da nossa própria núcleo familiar, chamando assim o núcleo familiar daquela família mesmo, que é aqueles que convivem conosco dentro da nossa casa, como na parentela, que seria a nossa família mais extensa. Acontece melindres em ambiente de trabalho, acontece melindres em ambientes sociais, acontece melindres no ambiente de escola, em grupos de ação beneficente, seja ele qual for a orientação filosófica ou religiosa, existe melindre, tanto quanto na casa espírita. E em especial hoje a gente vai procurar falar sobre a incompatibilidade do melindre com os princípios espíritas, que são, em sua essência, os princípios cristãos. Porque o espiritismo é
o cristianismo redivivo, é o cristianismo da palavra de Jesus sendo revivida nos tempos atuais, tirando os penduricários que foram colocados em cima da palavra ao longo dos milênios. Então, o Espiritismo busca esse cristianismo de origem, cuja base são os ensinamentos do próprio Jesus. E dessa maneira, então, na pergunta número 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec, o nosso codificador, pergunta aos espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus, a resposta dos espíritos foi uma resposta que ela tem 3 aspectos. E para quem quiser gravar e for um pouquinho mais antiguinho, lembra que a gente tinha um aparelhinho que a gente usava chamado bip, que aí a gente pegava esse aparelhinho, quando a pessoa queria falar conosco, ligava para uma central, essa central tocava o nosso bip, e esse bip a gente parava onde estivesse, pegava a ficha telefônica, ia lá no telefone público e ligava para saber quem é que tinha ligado para nós, né? Hoje em dia, com celular, isso aí é coisa mais simples. Mas a resposta de Jesus, para facilitar, eu lembrei dessa história do BIP, porque ela é um BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Em suma, Jesus demonstra para nós uma grandeza de espírito que nós temos que buscar, que nós temos que perseguir. Com certeza, quando nós estivermos dentro de nós com a prática convicta do BIP, vai ser difícil a gente ser pego no contrapé do melindre. Por quê? Benevolência para com todos é bem ao contrário do que nós estamos vivendo hoje e sentindo hoje na sociedade como um todo. A sociedade como um todo hoje, e inclua-se a nós mesmos, estamos extremamente intolerantes. A intolerância, ela é o contrário da benevolência. E quando nós entendemos a nós todos como irmãos, e mais do que isso, entendemos a nós todos como irmãos que vivemos em uma das moradas da casa do Pai. Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. E o nosso orbe planetário, chamado planeta Terra, é somente uma delas. E no estágio vibracional atual desse planeta, nós que aqui habitamos, encarnados, e toda essa gama de espíritos desencarnados que estão ligados a esse orbe planetário, estamos ainda no segundo degrauzinho na ordem evolutiva dos orbes planetários habitados no universo todo. Então, outro dia, nós éramos seres primitivos, e o planeta Terra era um planeta primitivo. Subimos um degrauzinho, alguns milênios atrás, alguns milênios, não chega a ser muitos milênios, são algumas dezenas de milênios atrás, subimos um degrauzinho e nos tornamos um planeta de provas e expiações. Então, em tese, em teoria e na prática, todos nós que aqui estamos, não somos uma primura, um exemplo de perfeição. Consequentemente, quem não é perfeito, por mais que busque ter atitudes perfeitas, essa perfeição da nossa atitude, ela é relativa à nossa imperfeição. Consequentemente, todos nós somos falíveis, todos nós falhamos no nosso intento de fazer o melhor. Quem dirá aquele que não quer fazer o melhor, quer fazer o pior?
Então, mesmo querendo fazer o melhor, nós erramos. Consequentemente, nós somos passíveis de ser mal interpretados pelo outro. Sendo assim, se nós não formos benevolentes, também não teremos benevolência do outro, porque existe a lei da ação e reação. Se eu sou benevolente, eu estou criando uma condição propícia a ser brindado com a benevolência do outro. Agora, se eu de princípio sou intolerante com o outro, de que maneira é que eu vou conseguir ter de contrapartida a benevolência do outro? Somente tropeçando e caindo no pé de São Francisco de Assis. Esse, com certeza, ele encararia com todas as minhas mazelas, ele me encararia como um irmão. Então, dessa maneira, nós começamos a ter uma sinalização que nos mostra o seguinte: o melindre ele ocorre por quê? Por incompreensão, sendo que nós somos seres perfectíveis, como espíritos eternos que somos, entretanto, num estágio de imperfeição. Por quê? Porque é a condição que nós ainda temos por habitar um planeta que ainda está a um passo de dar um próximo degrau. Nós ainda estamos num processo transitório para a melhoria, onde nós possamos compreender e ser compreendidos, tendo como fonte principal o bem, o bom e o belo, que é quando chegarmos no estágio da regeneração. Portanto, dentro deste cenário, muitas coisas podem nos melindrar, mas devemos estar sempre alertas, porque esse tanto de coisas que podem nos melindrar, só nos melindrarão se nós aceitarmos a condição de melindre. O que representa dizer isso? Quando eu me melindro, é quando eu acredito que o outro não conseguiu me entender, que o outro quis me prejudicar, que o outro quis me ofender. Quer ver como? O amor próprio é uma condição que o próprio mandamento de Deus trazido no decálogo do Moisés, ele diz sobre o amor. Aí Jesus vem e fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Representa dizer que eu tenho que amar a mim mesmo. Então o amor próprio, ele é necessário, porque se não nos amarmos, qual é a condição que nós teremos de amar ao outro? Então o princípio do amor a si mesmo, ele é fundamental para a nossa condição de espíritos em evolução. Só que nós temos que cuidar, porque o amor próprio, ele tem medida, ele tem limite. Quando a gente exacerba, quando a gente passa dos limites em nos gostarmos, em nos amarmos, nós deixamos aquele de atender ao nosso eu interior e passamos a ter uma condição do ego se sobressaindo na nossa personalidade. E aí nos tornamos egoístas, ególatras e egóicos. É quase tudo a mesma coisa, mas é mais ou menos. O egoísta é aquele que pensa primeiramente em si mesmo. O ególatra é aquele que idolatra a si mesmo. Eu acho que eu sou bom demais, eu acho que tudo que eu faço é maravilhoso, e quem não compreende isso é que está errado. Isso é a posição do ególatra, ele está sempre se incensando a si mesmo. E o egóico é que se põe no centro de tudo. Então, onde é que o amor próprio se torna prejudicial? Quando nós perdemos a nossa medida de amor próprio. Quando
nesse momento, nós nos tornamos um ser diferenciado do restante da pobre humanidade. Ou seja, eu sou superior ao meu irmão, eu sou superior à minha irmã. Quando isso acontece, quando nós abrimos caminho para o orgulho, para a vaidade, nos colocamos numa superioridade que não é real. E dentro desse ambiente surge o vírus da discórdia, que é esse vírusinho chamado melindre. Por quê? Porque as ideias dos outros, as palavras e observações dos outros, os conceitos dos outros que são contrários a mim, passam a me incomodar. É aí que surge esse vírus da discórdia chamado melindre. Por isso que nós, no início da nossa conversa, colocamos que em qualquer ambiente onde o ser humano desta humanidade terrena se encontrar, é um ambiente que estará afeito ao melindre. E não é o trabalho feito pelos nossos irmãos espirituais em consagração de um ambiente de oração como este, um ambiente de trabalho como esse, que vai nos dar o antídoto para esse vírus. Porque tudo está na base do quê? Da nossa vontade, que ela é comandada pelo nosso livre-arbítrio. Então eu posso me sintonizar no ambiente do bem, como eu posso estar envenenado, mesmo estando num ambiente do bem. E aí então, o que acontece? Eu passo a não aceitar as opiniões diferentes da minha, passo a não aceitar ser contrariado, me sinto colocado de lado em uma situação ou outra, me encho de mágoa, me encho de não me toques, no dito popular. A minha visão acaba ficando turvada à realidade, porque a minha visão da realidade se torna comprometida com esse vírus que já foi inoculado no meu ser espiritual que eu sou. E dessa maneira, o que bate em mim vai bater turvo. O que eu enxergo, eu vou enxergar turvado. Turvado por quê? Por esse veneno da discórdia. A pessoa pode até ter uma boa vontade em fazer algo para mim. Eu vou olhar e vou falar, está fazendo isso porque eu sei. Ela está querendo me dizer que seria de outro jeito. Eu não consigo interpretar da maneira mais simples uma atitude do outro. Por quê? São situações onde eu me coloco numa condição de melindroso. Assim eu perco o meu equilíbrio. Consequentemente, eu sem estar no meu perfeito equilíbrio, eu prejudico a tudo e a todos que estão ao meu redor. Então eu passo a influenciar negativamente nos ambientes onde eu me encontro, no seio da minha família, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente de estudo e até mesmo dentro da casa espírita. E aí é natural, se eu estou fragilizado, eu estou fora do meu equilíbrio, eu abro uma porteira muito grande. A gente, no dia a dia da casa espírita, a gente recebe sempre muitas pessoas necessitando de orientação, necessitando de ajuda. E como é uma casa espírita, muitas das vezes a pessoa vem dizendo assim, olha, eu acho que tem alguma coisa comigo. Essa coisa está me fazendo fazer não sei o que. Eu não sei. Tem alguma coisa que está me atrasando. Tem alguma coisa que está me atrapalhando. Tem alguma entidade aí. É muito comum a gente ouvir isso. Agora, por que será que essa alguma coisa, esse alguém, essa entidade está nos atrapalhando? Porque nós estamos na sintonia dela. Se estivéssemos numa sintonia diferenciada, ela não teria
ambiente para nos atrapalhar. Por isso que a gente diz, nós ficamos vulneráveis pelo melindre às influenciações espirituais negativas. O melindre está no livro O Espírito de Verdade, do capítulo 7, do Cairbar Schutel, que foi um grande trabalhador da causa espírita do início do século passado. No item 11 ele diz assim: o melindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. O melindre gera a prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades ao invés de aboli-los. Eu gostei do termo que ele usa. Essa alergia moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Evitemos tal sensibilidade de porcelana. Porcelana, todo mundo sabe. Eu sou extremamente desastrado. Está aqui a minha esposa e meu menino que podem dizer. Só podia ser o Felipe. Por quê? Porque se tem alguém para tropeçar em qualquer lugar que seja, sou eu. Então, a gente fala, suscetibilidade de porcelana é muito delicada, né? Tocou nela, cai e quebra, né? Então, ele coloca: evitemos tal sensibilidade de porcelana que não tem razão de ser. E ainda, dentro dessa esforço em nos melhorar, nós temos que estar sempre vigilantes, sempre alertas. Por quê? Ainda mais quando nós estamos trabalhando numa causa de benemerência, em especial aqui dentro da Casa Espírita. Nós temos aqui mesmo, aqui nesse grupo que está nos ouvindo, nós temos trabalhadores que não só vêm às palestras, mas também fazem curso, trabalham numa atividade ou outra da casa. E normalmente fica muito difícil no trato do dia a dia, fica muito mais difícil a gente ser condescendente. Tanto é prova disso que onde é que nós temos as maiores discussões? Não é dentro de casa? E por que é dentro de casa? Porque dentro de casa eu tenho liberdade. É natural que eu não vou chegar, chutar a canela do meu amigo. Como é seu nome? Ivanir. Eu saio daqui, não gostei do óculos dele, vou lá, chuto a canela dele. Não tem cabimento, não faria nunca isso. Por quê? É o mínimo de urbanidade, é o mínimo de educação, jamais faria isso. Agora, se eu tivesse uma liberdade de estarmos 20, 30 anos vivendo debaixo do mesmo teto, estaria sujeito a um acesso de cólera, sair e dar um chute na canela dele. Então, o que acontece? Nós, trabalhadores da Casa Espírita, acabamos nos envolvendo numa série de atividades onde nós nos tornamos praticamente irmãos, porque somos irmãos de atividade, irmãos de fé, irmãos de trabalho. E isso nos gera uma liberdade do dia a dia. Por isso que não é de se espantar que ocorra melindres dentro de Casa Espírita, a ponto de, por infelicidade, até serem dissolvidos grupos maravilhosos de trabalho, por dar abertura a esse vírus da discórdia. Então, qual é o melhor entendimento que a gente pode ter em relação a nós, trabalhadores da causa espírita e da Casa Espírita? Primeiro, nós não trabalhamos para Pedro, Paulo ou Joaquim. Nós trabalhamos para Jesus. E com certeza trabalhamos para o maior beneficiado, que somos nós mesmos pelo trabalho. Portanto, nós estamos trabalhando a favor
de quem procura a casa espírita de forma indistinta. Não existe trabalho ou posição mais ou menos importante, porque todo o trabalho ele é importante. Agora mesmo conversando com a nossa irmã, que é a coordenadora administrativa da casa, ela falou assim: gente, o grupo de trabalho de alunos, os monitores têm que prestar atenção, fica o lixo dentro do cesto, coisa mais simples do mundo. Acabou a aula, vai lá, pega o lixo, tira do cesto e leva embora. Esse trabalho é tão importante quanto o trabalho daquele que está dirigindo um grupo de estudo, quanto o trabalho daquele que trabalha numa mesa mediúnica, quanto o trabalho daquele que atende no atendimento fraterno. É o mesmo trabalho. O trabalho da limpeza do nosso ambiente, dos banheiros, é a mesma coisa. Não existe trabalho mais ou menos importante. E não existe posição mais ou menos importante. Se assim o fosse, o Espiritismo teria hierarquia como tantos outros grupos religiosos e filosóficos. No Espiritismo não existe cargo hierárquico. Somos todos trabalhadores, então não tem aquilo que é mais ou menos importante. Tudo é importante. O que existe efetivamente é o trabalho. Se nós nos colocarmos dentro dessa condição, a gente vai deixar de se frustrar. Por quê? Porque uma das maiores causas do melindre é a gente não se sentir reconhecido. Então, quando a gente faz uma coisa, via de regra, o que a gente espera? O reconhecimento, a gratidão. Hoje em dia está fácil falar de gratidão, né? Porque nesses negócios de WhatsApp, Facebook, tem tudo umas mãozinhas assim, né? Todo mundo fala de gratidão, mas a gratidão real, verdadeira, a gente está fazendo uma coisa e já está esperando o troco. Qual é o troco? A gratidão do outro lado. Aí um outro, por algum motivo, até possa estar agradecido por uma coisa que a gente tenha feito, mas por algum motivo não se expressou na hora e no tempo que eu estava esperando. O que eu faço? Fico melindrado. Não é assim que acontece no nosso dia a dia? Então, não devemos esperar gratidão ou reconhecimento do trabalho, até mesmo porque não é desse mundo, como eu disse há pouco, não é desse mundo esse grau de entendimento geral da humanidade. Nós ainda temos que caminhar até chegar numa nova condição. Então, o grande problema do melindre é que a gente espera e se frustra porque não recebeu o que esperava. Dessa maneira, então, é importante não darmos abertura a vaidades, a desejo de destaque, a interesses pessoais dentro do trabalho da casa, sentimentos de posse ou sentimentos de poder. Outro dia, conversando, dando uma palestra numa outra casa, eu falei assim: tem gente que até é o dono da bandeja com os copinhos de água fluidificada. Aí uma senhora deu risada e ficou vermelha. Aí eu olhei para ela riu mais alto e falou assim: eu me encaixei nisso que o senhor falou, né? Então, porque a gente vai fazendo umas atividades e pega carinho por aquela atividade, aí parece que eu sou o dono da bandejinha, né? Se eu não pegar aquela bandejinha, outro não pega, né? O outro é dono do acender e apagar das luzes, outro é dono de ligar o som. Não, somos todos trabalhadores, então a gente não tem que se apegar a esse tipo de coisa, esse sentimento de posse. Ao mesmo tempo, somos tão ignorantes na nossa busca incessante do saber, ainda somos tão primários, tão ignorantes, que uma coisa que a gente tem que nos fiscalizar muito é rompantes de pseudo-sabedoria. A gente acha que já está sabendo demais. Com isso, pode contar, está dando uma abertura. Enfim, e tantos outros sentimentos iguais a esse.
Para que a gente consiga cumprir com o horário, eu vou agora buscar o apoio do irmão X, num livro psicografado pelo Chico Xavier, chamado Cartas e Crônicas. Ele tem no capítulo 29, que ele intitulou Bichinhos. Ele tem uma série de orientações sobre esse assunto do melindre. E para que não fique um achismo nosso aqui dentro da nossa exposição, e sim que a gente tenha o amparo dos espíritos já mais evoluídos do que a gente, eu vou colocar para vocês só um pouquinho de um excerto de alguns tópicos importantes desse capítulo 29. Ele diz assim: visitadas, entretanto, pelos vermes invisíveis da inveja ou do ciúme, da incompreensão ou da suspeita, depressa se perturbam e se desmantelam, incapazes de reconhecer que os melindres pessoais são parasitas destruidores das melhores organizações do espírito. Quando o disse-me-disse invade uma instituição, o demônio da intriga se incumbe de toldar a água viva do entendimento e da harmonia, aniquilando todas as sementes divinas do trabalho digno e do aperfeiçoamento espiritual. Que fazer? Pergunta você assombrado. Dentro da minha nova condição, é ele, Humberto de Campos, falando, dentro da minha nova condição, apenas conheço um remédio: nossa adaptação individual e coletiva à prática real do Evangelho do Cristo. Contra os corrosivos bichinhos do egoísmo degradante, usemos os antissépticos da Boa Nova, que é o Evangelho. Se alguém quiser alcançar comigo a luz divina da ressurreição, disse o Senhor, negue a si mesmo, tome a cruz dos próprios deveres, cada dia, e siga os meus passos. Quando pudermos realizar essa caminhada, com o esquecimento de nossas carunchosas suscetibilidades, estaremos fora do alcance dos sinistros micróbios da treva, imunizados e tranquilos em nosso próprio coração. É um caminho. E ainda para reforço dentro do tema, vamos também nos valer das sábias palavras do espírito André Luiz, também através da psicografia do Chico, no livrinho Sinal Verde. Este livrinho aqui, que eu creio que alguns daqui conhecem, mas eu digo livrinho sem diminuir o valor, e sim porque ele é curto e de capítulos curtos. Existe no capítulo 23 do Sinal Verde, ele fala sobre melindres. Então, ouçamos esse bom conselho: não permita que as suscetibilidades lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Muita vez, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizades. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir, acaba na condição de espinheiro. Essas são as palavras de André Luiz, com as quais eu quero aproveitar para me despedir de todos aqui, desejando que Deus, nosso Pai misericordioso, justo e bom, nos abençoe com sua luz, sua paz, sua harmonia e seu amor. Desejo a todos um feliz final
de sábado e um bom final de semana e uma semana repleta de boas oportunidades de aprendermos com o relacionamento humano. Que Deus nos abençoe a todos. Agradeço a paciência e boa vontade com que todos e todas aqui me ouviram. Uma boa noite a todos.